Olá, pessoal, muito prazer em encontrar vocês. Vamos bater um papo sobre o superendividamento. Vamos conversar, basicamente, sobre a lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor, trazendo, estou com o CDC aberto aqui, a Lei 14.181 de 2001, que institui um capítulo próprio para tratar da prevenção e do tratamento do superendividamento. Prevenção e tratamento do superendividado, da situação de superendividamento. Beleza? Uma lei super complexa que inseriu o artigo 54, letra A, no CDC até o nosso 54, letra G, e depois continua, né, em um momento posterior a falar do superendividamento, da situação de prevenção, mas que também altera outros aspectos, outros artigos, outros capítulos do CDC, sobretudo dos direitos básicos do consumidor, dos princípios consumeristas. Então a gente tem muita coisa aí para conversar, muito papo, né, para bater sobre a situação do superendividado. Por isso, vamos para o nosso slide. Vamos começar entendendo um pouquinho do superendividamento propriamente dito, tá? Sei que você conhece isso aí, não é nenhuma novidade, mas vamos tentar só fazer uma introdução aí ao tema, tá certo? Bom, a ampla concessão de crédito estimula uma economia do endividamento. Esse é o pressuposto que a gente tem que observar para entender o que é o consumidor superendividado, né? Hoje você não precisa ter patrimônio, não precisa ter dinheiro, você tem que ter crédito, né? E a ampla concessão de crédito, principalmente no início da década de 90 até hoje, acabou formando um grupo de consumidores superendividados. É muito crédito e pouco dinheiro para pagar o crédito que é disponibilizado. E mais, né? O que se percebeu nessas décadas, né, de acesso mais fácil ao crédito é que o fornecedor de crédito ele não faz uma análise criteriosa se o destinatário daquele crédito tem ou não condições de pagar, porque é muito mais vantajoso para ele ter um devedor vinculado àquela instituição, principalmente instituição financeira, do que não ter um contrato ali celebrado. Porque não é só a concessão do crédito. Vamos lembrar que nas provas de direito do consumidor isso já foi amplamente cobrado, nas minhas aulas de direito do consumidor eu amplamente já tento aprofundar ao máximo possível esse tema. Vamos lembrar, né, que o STF e o STJ, eles admitem o que consta no 591, parte final do Código Civil, e também o que consta no artigo 5º da MP 21.7036 de 2001. Olha, não só é possível a concessão de crédito, por mais que essa relação com a instituição financeira seja uma relação de consumo, como o contrato de mútuo celebrado por esse consumidor, mútuo mercantil, mútuo federatício, tem uma incidência altíssima de juros compensatórios. Juros compensatórios que podem ser, de acordo com o Código Civil, no dispositivo que eu citei, capitalizados anualmente, e de acordo com a medida provisória 21.7036, no seu artigo 5º, essa capitalização de juros pode ser dada em período inferior a um ano. E a gente tem posicionamento já sumulado na STJ, dizendo que desde que tenha pactuação expressa nesse sentido, a capitalização de juros compensatórios ela é admitida. Então, vejam, nós não temos limite na cobrança dos juros compensatórios, como eles podem ser capitalizados anualmente e capitalizados em período até inferior a um ano. Então, com ampla concessão de crédito, com juros compensatórios altíssimos nesses termos, a situação do superendividado ela acaba se concretizando. Tá? Uma situação, então, que a gente tinha já na jurisprudência alguns aspectos, alguns critérios para solucionar esse problema, mas a Lei 14.181, quando altera o Código de Defesa do Consumidor, tenta dar maior robustez para essa proteção e tutela do superendividado. Por isso que eu coloquei aqui, logo no primeiro slide, alguns dispositivos da legislação que já eram utilizados, né, para proteger o superendividamento, né, o superendividado, antes mesmo do vigor da Lei 14.181 de 2021. Então, assim, era comum consumidores superendividados, assim, a sua receita acabava ficando muito abaixo do valor
dos créditos que ele tinha que repor, das dívidas que ele assumiu naquela concessão de crédito. Então, ele entrava com ação suspendendo a cobrança, entrava com ação para poder buscar a revisão dos contratos, diminuindo o valor das parcelas, ampliando o número de parcelas. É um pedido muito comum do consumidor superendividado, né? Diminui o valor das parcelas para que eu não fique sem o mínimo necessário para a minha subsistência, porque principalmente aqueles consumidores que fazem um empréstimo consignado, principalmente os consumidores que o salário, por exemplo, batia na conta no banco, o banco já pegava tudo, muitas vezes os rendimentos entravam e já saíam automaticamente para pagamento dessas dívidas, então ele não tinha como se manter. Então as ações revisionais diante de uma situação de superendividamento, elas eram muito pautadas na proteção da dignidade humana, na boa-fé objetiva, né, protegendo sempre aquela legítima expectativa do consumidor, na vulnerabilidade do consumidor, no equilíbrio contratual, que é um direito básico do consumidor, lembrando que boa-fé e vulnerabilidade estão no artigo 4º, então são princípios básicos de todo o sistema consumerista que devem ser atendidos em todas as suas nuances, e as informações básicas e transparentes também são direitos básicos do consumidor, beleza? Então, vejam, a gente tinha instrumentos para combater essa situação de superendividamento, porque o que se busca tutelar aqui é a dignidade, é a subsistência, é o mínimo necessário para a vida digna daquele consumidor inadimplente, devedor, superendividado. Só que, é claro, a gente ficava muito dependente de uma formação jurisprudencial para tutela e acabava que o judiciário ele analisava muito caso a caso, né? Olha, vamos observar individualmente a questão. Então, qual é o objetivo da Lei 14.181? Eu coloquei aí no slide, né? O objetivo básico é proteger o consumidor superendividado e, sobretudo, gente, evitar que se chegue à situação de superendividado, evitar abusos na oferta de crédito, tá? Então, não só é uma tutela repressiva, já que quando você já está superendividado, como também você vai numa tutela preventiva, né? O que se pretende é uma tutela também preventiva. Vamos evitar que você chegue à situação. Então, evitar abusos na oferta de crédito, evitar assédio por parte dos fornecedores de crédito frente àquele consumidor, tá? Bom, então tivemos alterações, né? Além dos capítulos próprios de prevenção do nosso superendividamento, da situação de superendividamento, eu já fiz menção ao principal, né, desses capítulos, a gente teve também alterações em outros momentos, né? Tanto que a gente ganha um capítulo 5, né, da conciliação no superendividamento, lá no artigo 104, letra A. Vai do 104, letra A, até o 104, letra C. Então, a situação superendividada ela está hoje muito bem disciplinada no CDC. Então, além dos capítulos próprios de prevenção, superendividamento e conciliação, tá? Aqui, prevenção, superendividamento no 54A e a conciliação no 104A e seguinte, claro, também seriam no CDC novos princípios, direitos básicos do consumidor como forma de prevenção e cláusulas abusivas, tá? no nosso CDC. Vamos entender um pouco, vamos identificar um pouco isso, tá? E aí eu já me desculpo, porque, assim, sempre que a gente vai falar de uma lei nova, a gente tem pouca jurisprudência sobre esses dispositivos do CDC, então, necessariamente, a gente fica restrito a uma análise legislativa, né? Então, a gente vai ler muito a lei. Sei que às vezes fica um pouco enfadonho, mas eu até sublinhei, negritei aqui alguns algumas partes da lei para chamar a sua atenção, porque eu acho que nesse primeiro momento o examinador na sua prova vai caminhar muito no texto da lei, beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Galera, ponto 2 aqui, queria observar com vocês uma definição, tá certo? Definição de superendividamento, e aí não tem como fugir da professora Cláudia Lima Marques, né, que traz uma definição que todos os demais autores também citam, beleza? Vamos aí. Ela diz que superendividamento
é a impossibilidade global do devedor, pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas dívidas atuais e futuras. Porque nós temos ainda prestações vincendas, né? Então, eu já estou olhando o cenário e estou vendo, não vou conseguir pagar isso. Então, você tem dívidas atuais e dívidas futuras, as vencidas e as vincendas. Então, é o consumidor leigo, de boa-fé, pessoa física, que tem que ser analisado uma impossibilidade global, né? Eu lembro que eu já fiz como advogado, mas já vi também ações de superendividamento que o consumidor propõe em face de 10 instituições que concederam crédito para ele. Eu já fiz uma ação contra 8 réus, instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, porque todos eles estavam cobrando do consumidor. Então, no estado global, era uma situação de superendividamento. Aí vai o judiciário e diz: a cobrança está limitada a X% dos vencimentos líquidos do consumidor, dividido igualmente por cada um desses credores em número X de parcelas. Então, você tenta fazer uma repactuação. Tanto que o equilíbrio contratual é um direito básico do consumidor que ajuda muito nessas ações. E a gente tem que partir desse pressuposto. Tá? Vamos lá. Bom, o artigo 54, letra A, que está lá no capítulo da prevenção, o primeiro artigo sobre superendividamento, eu queria focar muito com vocês nesses dois parágrafos, principalmente o parágrafo primeiro. O caput diz: esse capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável. Isso aqui é legal, né? Ele vai falar muito sobre essas questões, né? Crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Dá um caráter preventivo muito grande, né? Que eu acho que é um dos grandes motos da lei. Olha o parágrafo primeiro, que legal. Entende-se por superendividamento, isso vai cair o tempo inteiro na sua prova. Né? Enfim, a definição do superendividamento que está na lei. Então, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas. Olha aí, vencidas e vincendas, atuais e futuras, como a professora Cláudia Lima Marques definiu, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Parágrafo 2º. As dívidas referidas no parágrafo 1º, quais dívidas? Exigíveis e vincendas, analisadas na sua totalidade, analisadas em caráter global. Então, ele diz: as dívidas referidas no parágrafo 1º desse artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo. Inclusive, olha, isso aqui que você tem que focar para a prova, olha, operações de crédito, compra a prazo, serviços de prestação continuada. Operações de crédito, compra a prazo e serviços de prestação continuada. Totalidade de suas dívidas, dívidas que englobam tudo isso aqui. Dívidas que englobam tudo isso. Beleza? É claro que o examinador ele vai fazer esse link, ele vai fazer esse diálogo entre os parágrafos. Tá? Então, entra no cômputo para saber se eu sou superendividado ou não. O empréstimo que eu peguei no banco para pagar meu apartamento, o empréstimo que eu peguei no banco para pagar a escola dos meus filhos, a conta de luz que eu tenho que pagar, a conta de água que eu tenho que pagar, a minha alimentação, tudo entra no cômputo, beleza? Porque a questão é de subsistência. Subsistência, tá? Bom, e aí eu trago como uma observação hipóteses em que a prevenção do superendividamento não é aplicada. Claro que isso será explorado também. Hipóteses em que não é aplicado. Beleza? Vamos lá, galera. Olha o parágrafo 3º do 54. Disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé. Tanto que aqui o tempo inteiro ele fala em quê, gente? Boa-fé. A Cláudia Lima Marques já trouxe a boa-fé na definição. Então, aqui, fraude ou má-fé? Claro que não. Ora, dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente, com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Se você não tivesse lido essa lei com calma, fosse fazer a prova, vocês não iam ficar com dúvida nessa parte? Então, olha que legal para cair, né?
um caso concreto dizendo que o consumidor pegou um empréstimo para comprar uma Ferrari. E aí agora ele vai alegar superendividamento. Não dá. A prevenção do superendividamento não se aplica a essa situação. Então, não se aplica quando as dívidas são contraídas por fraude, má-fé, dolosamente com o propósito de não pagar, ou para aquisição de produtos e serviços de luxo de alto valor. Claro, luxo de alto valor não vai. Então, gente, esses parágrafos vão estar na sua prova. Só falo isso. Tá? Se eu fosse examinador, tinha conversa. Tem que cobrar esse negócio. Tá? Importantíssimo. Importantíssimo. Entenderam? Que é superendividamento, quais as dívidas que integram a situação de superendividado e quais não integram. A gente começar o nosso papo. Vamos lá. Quais são as espécies de superendividamento que nós temos? Tá? Vamos lá. Eu trouxe aí, galera, as duas, né, que a doutrina consolidou e também, claro, a jurisprudência. Você tem o chamado superendividamento passivo, que ocorre por condições alheias à vontade do devedor, ou seja, por fatos externos, é denominado de acidente da vida, né, como doenças ou desempregos. Isso aqui é muito comum, né? A pessoa tem lá a vida financeira toda redondinha, mas aí um familiar fica doente ou ele mesmo fica doente, aí sai pegando empréstimo, sai pagando, enfim, dando um jeito ali de realizar aquele tratamento, aquela intervenção cirúrgica, tá? Bom, e a gente tem o superendividamento ativo, né? Que diz que é aquele em que os consumidores que estão superendividados apenas se encontram nessa situação, pois agiram induzidos pelo marketing por impulso em acompanhar as tendências mundiais, adquirindo bens que não estão em seu orçamento, tá? E aí, galera, esse superendividamento ativo, claro que não envolve fraude, má-fé, dolo, luxo de alto valor, não é isso. É que não está no meu orçamento, mas eu vou adquirindo, né? Enfim, estou sendo induzido a isso por essa sociedade de consumo no qual nós estamos aí inseridos. Quando a gente fala superendividamento, a gente trata tanto do superendividamento passivo quanto o superendividamento ativo, beleza? O que se exclui realmente da definição é fraude, má-fé, dolo ou bens e serviços de luxo, de alto valor. Por exemplo, a pessoa não tem dinheiro, às vezes, para ter um telefone, mas assim, ter um telefone hoje, né, é um bem que te permite não só ter acesso, qual é a palavra? Para distração, né? Esqueci, para entretenimento, como o telefone é essencial até para você procurar um emprego. Você tem que ter um celular, você vai fazer uma entrevista, o cara te manda um WhatsApp depois, né? Você vai, né, se relacionar socialmente com as pessoas pelas, pelas redes, enfim, pelo seu celular. Então, eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter com o celular, eu acabo sendo induzido a isso, tá? E a situação é diferente de um bem de alto valor, né? Então, eu acho que as duas espécies de superendividamento estão inseridas aqui, tanto ativo quanto passivo. Bom, a gente tem no ponto 4 o direito à informação e o superendividamento. Claro, né? Uma das formas de você prevenir o superendividamento é informando o consumidor das consequências, né, da aquisição daquele produto, as consequências da aquisição daquele crédito. Então, a informação tem que estar presente. Até para mostrar o seguinte: ó, você quer pegar um empréstimo, você vai pagar em 5 anos, mas você está pegando 1.000 e daqui a 5 anos você vai estar devendo 4.000, tá? Isso tem que estar claro para o consumidor ter a liberdade e a compreensão de contratar ou não. Muitas vezes, eu sei disso, né, a informação fica truncada. O consumidor ele pega o crédito sem saber que aquilo vai gerar um superendividamento no futuro. Tá? Então, 54, letra B, é bacana nesse sentido. Ele diz assim: no fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no 52, tá, e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar ao consumidor prévio e adequadamente no momento da oferta sobre. Olha só que legal, né? Inciso primeiro, custo efetivo, tal, mas eu gostei muito disso aqui, ó. Olha só o 2. A taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza.
Olha só. 3, validade da oferta, e que deve ser de no mínimo 2 dias, nome e endereço, inclusive eletrônico, do fornecedor, o direito do consumidor à liquidação antecipada. O principal é isso aqui. E o primeiro também. E assim, eu tenho que saber exatamente, contratando, de quanto será a minha dívida. De quanto será a minha dívida. Tanto que, olha só, o parágrafo 2º desse artigo, né, que eu trouxe. O custo efetivo total da operação de crédito. O custo efetivo total da operação de crédito. Claro, porque uma das questões aqui é a prevenção. Olha, eu vou me prevenir se eu tiver acesso à informação. Então, eu posso agora, de forma mais objetiva, quando eu vou judicializar a questão, indicar que o fornecedor não cumpriu com o dever de informar, caso um desses elementos não esteja presente na oferta ou no próprio contrato celebrado. Beleza? Muito bem, vamos lá. Bom, seguindo, vamos, que é muita coisa para falar. Olha, ainda sobre essa questão aqui do ponto 4, ainda sobre o direito à informação, continua o 54, letra C. Olha só o que ele vai dizer, galera. É vedado, expresso ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não. Claro, ele vai dizer que você não pode constar na oferta. Porque, assim, o principal é evitar isso aqui, ó, galera. E é isso que causa, vamos voltar, e é isso que causa a situação de superendividamento ativo. E é isso que o legislador quis evitar. O assédio, a pressão, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, ou se a contratação envolver prêmio. Então, assim, principalmente, não é que seja só nesses casos, não. Eu tenho certeza que o seu examinador vai tirar a palavrinha principalmente, né? Vai botar assim, apenas no caso de consumidor idoso. Não, é principalmente. Aqui ele quis chamar a atenção para os consumidores hipervulneráveis. Tá? Inclusive, a hipervulnerabilidade já foi cobrada em prova algumas vezes. Seu concurso mesmo, beleza? Então, vulnerabilidade agravada, e aí ele faz, né? O consumidor idoso, o consumidor analfabeto, o consumidor doente são hipervulneráveis. Teve uma questão que colocou como consumidor hipervulnerável a mulher e a pessoa com deficiência. E lógico, a questão estava errada. A mulher, pelo amor de Deus, que nem se fala, e a pessoa com deficiência, logo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor. Tá? Então, é interessante para a gente pensar. Bom, vamos seguir. Então, a oferta de crédito tem que evitar o assédio, a pressão, porque é através disso que você forma aquele superendividamento ativo. Tá? Bom, olha o 54, letra D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou intermediário deverá, entre outras condutas, olha a preocupação com a questão da oferta, gente. Aqui a gente está na oferta, fase pré-contratual, aqui a gente está na oferta, fase pré-contratual, e aí eu chamo a atenção para o inciso 3º e para o parágrafo 1, principalmente o parágrafo 1. Olha o inciso 3º. Informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. Olha, identidade do agente financiador para depois você saber contra quem propor a ação. Isso é um caos. Querem ludibriar o tempo inteiro isso, esconder o tempo inteiro isso. E mais, acesso ao contrato. Ah, mas é claro que tem que ser acesso ao contrato. Sim, mas, né, vocês sabem que isso não é tão básico, né? Assim, a gente fica com muita dificuldade de ter acesso ao contrato. Você sabe disso, né? Então, atenção total. Agora, olha o parágrafo único, que bacana, gente. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput desse artigo, a gente está falando, né, do 54, e nos 52 e 54C desse código, poderá acarretar judicialmente, olha só, o que você vai pedir, né, quando essas informações que deveriam constar na oferta, elas não estão presentes, né?
olha aí o que tem que se pleitear, acarretar judicialmente. A redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal. Isso aqui, ó, eu já tinha falado com vocês no início. Dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Gente, o parágrafo único trouxe ali que normalmente o consumidor pede quando o direito à informação, que está vinculado à questão do direito à informação, quando o direito à informação não é cumprido. Beleza? Quando ele não é cumprido. Então, o que o consumidor pode pleitear? Isso aí. É isso aí. Principalmente, não só declaração de nulidade de encargos e acréscimos indevidos, como dilação do prazo, tendo em vista as possibilidades que eu tenho de pagar. Ou seja, para que não coloque em xeque, não coloque em risco, né? Não coloque em xeque, não coloque em risco a minha dignidade, a minha subsistência. A intenção é sempre essa. Então, esse ponto 4, ele dialoga com o capítulo das práticas comerciais. Esse ponto 4 fala sobre a questão do direito de informar, direito à informação, desculpa. Dialoga com o capítulo de práticas comerciais, que vai lá do 29 até o 37, 38. Beleza? Atenção total, aqui é muito importante. Vamos para o ponto 5. Né? Nesse ponto 5, galera, a gente já fala das opções do consumidor superendividado. Eu coloquei assim, né? A atuação do judiciário e dos órgãos públicos. E a gente vai falar da conciliação, beleza? Conciliação no superendividamento e a novidade é o plano de pagamento, tá? A conciliação ganha um capítulo próprio, 104 letra A, eu já tinha feito menção a isso com vocês. E esse plano de pagamento é uma novidade super legal que a lei trouxe. Olha o 104 letra A. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, a gente já está no campo judicial, tá? Então, olha só, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívida. Essas expressões têm que estar na sua cabeça, porque são elas que o examinador vai, nesse primeiro momento, explorar. É um processo de repactuação de dívida com vistas à realização de audiências conciliatórias presididas por ele ou por conciliador, a gente sabe que vai ser presidido pelo conciliador, né? Credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no artigo 54, letra A, que a gente já viu, né? Aqueles serviços de prestação continuada, aqueles de créditos concedidos, produtos adquiridos, enfim, na qual o consumidor apresentará. O consumidor é que vai apresentar, eu tenho certeza que ele vai dizer assim, no qual os fornecedores apresentarão, está errado, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, tá? Beleza? Galera, olha só, o consumidor, ele entrou com ação, ele judicializou, tá? Ele entra com ação e ele vai realizar um requerimento de realização dessa audiência. Ele vai realizar o requerimento, realização dessa audiência de conciliação, mas o pleito é um pleito para instaurar um processo de repactuação de dívida. E aí o concreto desse processo de repactuação de dívida é uma audiência de conciliação em que todos os credores devem estar presentes e o consumidor é que vai apresentar o plano de pagamento. Processo de repactuação de dívidas. Então, muito legal, 104, letra A. Tá? E aí os parágrafos do 104, eles vão indicar o que vai estar inserido nesse processo de repactuação de dívida, o que não vai estar inserido no processo de repactuação de dívida.